Eli tem 2 filhos, nós conhecemos a história. Eram raras as visões, Deus já não se manifestava mais. Nesse contexto nasce um menino, que é fruto de muito choro e oração. Eu não sei se você está vivendo essa fase do choro e da oração, porque sempre depois de choro e oração vem fruto. Há nascimento, e não há nascimento de qualquer coisa não, há nascimento de coisas poderosas. O que nasce agora é Samuel. Ele é consagrado ao Senhor, e ainda menino, ele está servindo dentro do templo. O sacerdote é Eli. Eli é o sacerdote do momento. Sua visão é rara, já não está enxergando como antes. E aí nisso tem 2 filhos, Nadab e Abiú. Os filhos de Eli, eles são maus. E a Bíblia dá uma característica para os filhos de Eli, Nadab e Abiú. A Bíblia os trata como filhos de Belial, filhos do diabo. Como assim, pastor? Você está falando que homens que estão servindo a Deus, e quando eu digo servir agora, eu estou falando de colocar a mão no arado, de colocar a mão nos instrumentos de Deus, são considerados pelo próprio Deus como filho de Belial? Isso demonstra que nem todo mundo que está colocando a mão no arado quer dizer que tem relacionamento com Ele. E isso é triste de dizer. Existem pessoas que estão o servindo o seu altar, mas ele fala assim: não são meus filhos, são filhos do diabo. Isso porque Nadab e Abiú, eles roubavam as ofertas, eles se deitavam com outras mulheres, não diferentes da nossa geração. O povo começa a ficar triste ver isso, porque também nem todo pecado fica em oculto. Porque tem alguns que estão achando que vão botar a capa do justiceiro, irmão, e vai querer cortar a cabeça do mundo. Não compete a você cortar o joio do meio do trigo. Quem revela é o próprio Deus. Meu papel é orar. Essa semana os pastores estavam orando, e nos nossos propósitos, Senhor, revela tudo que está em oculto, escondido, todo pecado que não foi confessado, Senhor, revela. Quando for descoberto, nós vamos tratar. E outra coisa, nós vamos tratar, porque irmão você trata, pecado você corta, vida você trata. O pecado deles agora já não está mais escondido, está sendo revelado. E aí o povo começa a entristecer, o povo começa em decadência. E aí rapidinho se levanta uma guerra, porque a nossa vida, seja andando na presença ou não, sempre vão se levantar guerras. Aí na guerra, o povo de Israel contra os filisteus vão para a batalha. E aí no primeiro dia de guerra, o povo de Israel começa a perder. Alguns homens israelitas caem na batalha, começam a morrer. Aí o povo, aí é onde eu falo para vocês, pastores, cuidado com o que o povo pede. Cuidado com o que o povo pede. Nós não somos guiados por aquilo que o povo pede, nós somos guiados por aquilo que Deus fala. Não siga a voz de povo. Líderes, não siga a voz de povo. Não, porque o meu grupo está pedindo. Não é o teu grupo pede, é aquilo que Deus manda. Se existe um ditado diabólico, é que voz de povo é voz de Deus. Nunca foi. Me mostra a Bíblia, nunca foi. Aí o povo tem uma ideia, eles chegam para os anciãos e falam assim: ó, vamos trazer a arca. Porque no passado, sempre quando levavam a arca na frente da guerra, os adversários estremecem. Mas é engraçado, só lembra da arca depois está perdendo. Mas aí o povo pede aos anciãos, fala: é boa esta palavra, não foram consultar Deus, vamos levar a arca. Daniel, Maria, aí eles pegam a arca. Chama os levitas, chama Ofni e Finéias. Aí vai Ofni e Finéias na frente da arca, porque os sacerdotes tinham que ir na frente da arca. Ele está velho, ele tem quase 90 anos de idade,
gordo e velho. Já fui gordo e agora estou ficando velho. Meu Deus. E aí Ofni e Finéias vão à frente, os levitas levando a arca. O texto diz que quando a arca chega no arraial, o povo de Israel começa a gritar com tanto júbilo que a terra estremece. A terra estremece e o arraial dos filisteus sentem a terra tremer e falam: meu Deus, isso só pode ser a chegada da arca da aliança, a chegada da presença de Deus. O povo filisteu começa a tremer, ficar com medo. Mas alguém levantado pelo próprio Deus dentro dos filisteus fala assim: ó, vocês vão à guerra e parem de ficar com medo. O texto diz que na manhã seguinte os filisteus se levantam e vão à batalha mesmo com a arca da aliança à frente. E o que acontece? O povo de Israel perde a guerra. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que num cenário onde a presença de Deus vai à frente, o seu povo perde guerra? Sabe por quê, irmãos? Muitos têm colocado amuletos naquilo que representa a presença de Deus. Só que o segredo nunca foi aquilo que o próprio Deus deu. Porque você precisa entender, quem deu a ordem de fazer a arca foi o próprio Deus. Então, quem fez a arca foi o próprio Deus. Tudo foi planejado por Ele. Tudo. Então tem coisas que o próprio Deus dá, mas que às vezes na nossa vida não vai nos garantir vitória. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. Quem deu isso aqui para nós? Quem deu a palavra para nós? De novo, quem deu a palavra para nós? Mas só ela ficar aberta na cabeceira da tua cama não te dá vitória. Pastor, está na minha casa, está na minha vida, mas só ela aberta não te dá vitória. Pastor, mas não fica só aberta não, eu leio ela todo dia, mas se você não obedece a ela, também não te dá vitória. Louvor, quem criou o louvor? Foi Satanás ou foi Deus? De novo, quem criou o louvor? Foi? Então louvor é de Deus. Pastor, na minha casa, no meu trabalho, eu coloco louvor o dia inteiro, mas o louvor que veio dele não te garante vitória. Pastor, mas como assim? Porque não adianta vir coisas dele se a sua vida não está baseada na obediência a ele. O primeiro versículo que eu citei é que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Você pode ter coisas que vieram de Deus na sua vida, mas se não houver obediência a Ele, vai perder guerra, vai perder batalha. Resumindo, sabe qual é o resultado dessa guerra? O povo perde batalha, e além de perder batalha, Nadab e Abiú morre, porque um dia pecador morre. Acha que está brincando com Deus, mas no tempo certo de Deus ele abate. Fica tranquilo. Alguns irmãos ficam alvoroçados, está pecando, está fazendo isso. Fica tranquilo, irmão, no tempo certo Deus abate. Fica tranquilo, só ora. Só ora. Nadab e Abiú morre. Só que o pior de tudo é que a arca é levada. Os filisteus pegam a arca e levam. A notícia chega para Eli, porque uma pessoa foge da batalha, meio capenga, e entra dentro da cidade de Israel e fala: eu tenho uma notícia horrível. O povo perdeu a guerra. Eli ouve o grito, o choro do povo e fala: o que aconteceu? Gordo sentado numa cadeira, cego, completamente cego. O que aconteceu? Meu senhor, o rapaz que voltou da batalha, nós perdemos a guerra. Seus filhos Nadab e Abiú morreram e a arca foi levada. O texto diz que por causa da notícia que a arca foi levada, ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. A principal preocupação do sacerdote, infelizmente, não foi a morte da sua casa, mas foi ter levado a presença daquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ele cai da cadeira, e é interessante entender que não é a cadeira que cai, porque o lugar de honra é preservado, o que cai é quem está sentado em cima.
Ele cai da cadeira, morre. A arca é levada pelos filisteus. E os filisteus, nesse momento, eles adoram um deus chamado Dagon. Isso está na Bíblia, irmãos, eu não estou inventando. Números 13 agora vai dizer que eles colocam a arca de frente para a imagem de Dagon dentro do templo. O povo está feliz. E aí os príncipes dos filisteus vão dormir. Quando eles acordam no dia seguinte, pastor José Romário, grande expositor da palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer que a imagem de Dagon está caída, prostrada, com o rosto em terra, diante da arca da aliança. Meu Deus. Tem coisas que a ciência eu não vou conseguir te explicar pela física, pela ciência, porque eu não tenho explicação para isso. Mas talvez alguém vai falar assim: deve ter sido o vento, a janela, porque sempre tem aqueles que querem buscar explicação para as manifestações de Deus. Não, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, deveria estar em falso, alguma coisa aconteceu. Vamos levantar de novo. Aí eles levantam de novo a imagem de Dagon. Vão dormir. No outro dia, ao amanhecer, a imagem de Dagon agora está de novo prostrada. Só que a cabeça está cortada, as mãos estão cortadas e os pés estão cortados. É para falar que diante da presença você não pensa e você não age. Deus corta. E aí os filisteus falam assim: não, agora o negócio é diferente, aconteceu alguma coisa. Porque não quebrou, ela foi cortada. Eu estou falando de uma imagem, irmão, de bronze, não é imagem de madeira. Que cortou. Aí os próprios príncipes do povo falam assim: não, essa presença de Deus, ela é poderosa, nós temos que fazer alguma coisa. Vamos enviá-la para outra cidade. Aí enviam para outra cidade. Quando chega na outra cidade, o povo fala: vocês estão brincando, vocês estão mandando a presença de Deus para cá? Vocês não lembram o que esse Deus fez com os egípcios? E vocês vão ficar com o coração endurecido? Porque notícia daquilo que Deus faz na sua vida corre, tá? Eles podem até não reconhecer, eles podem até não falar na sua vida, seus parentes, seus vizinhos, eles podem até não falar para você que reconhece a autoridade da presença que está sobre a sua vida, mas eles sabem de tudo aquilo que Deus fez. Não é assim? Eles nunca levantam a nossa moral. Mas quando estão na pior, tem como você orar por mim? E aí seja humilde e servo de Deus e fala assim: eu vou orar. Não porque eu oro ou porque a presença está comigo, mas eu vou orar porque é assim que Deus me ensinou. Aí os príncipes filisteus vão falar assim: vocês mandaram para cá? Não, vamos mandar. E aí mandou para uma primeira cidade. E na primeira cidade, as hemorroidas dos homens começou a saltar. Não fique escandalizado não, porque a Bíblia diz isso mesmo. A hemorroida de todos os homens daquela cidade começa a saltar. E não só as hemorroidas, começa a surgir rato de tudo quanto que é lado. Era rato nas plantações, rato em casa, rato nas empresas. Aí esse povo fala assim: não, vamos mandar essa presença para outro lugar, essa arca para outra cidade. Aí manda para uma outra cidade filisteia. Acontece a mesma coisa, hemorroida dos homens começam a pular, ratos de tudo que é lugar. Aí fala assim: chama os sacerdotes, os filisteus. Só que eles não chamam os sacerdotes do povo de Deus, não, chamam os sacerdotes filisteus. Aí os sacerdotes filisteus falam assim: certamente esse Deus é poderoso, porque vocês mexeram com ele. E eu acho isso incrível, porque infelizmente tem pessoas que diante da presença de Deus, sendo o povo dele, masca chiclete, entra tomando café, comendo coxinha dentro da presença dele, vive de qualquer maneira. E tem sacerdote filisteu falando assim: esse Deus é poderoso, vocês estão brincando com a presença dele. Enquanto a presença dele estiver perto de nós, o negócio não funciona. Eu já ouvi experiências, graças a Deus não tive essa experiência, mas eu ouvi experiências de pessoas que eram servos de Deus, que foi no terreiro, e os próprios lá falaram assim: se não tirar esse aí que representa a presença, não desce. O que você está querendo dizer, Renan? É que sacerdote do inimigo reconhece a presença do nosso Deus, e muitos do que estão aqui dentro do arraial não valorizam a presença.